curso Comportamento de Contaminantes Orgânicos em Meio Ambiente Subterrâneo. A aula de hoje é a aula de número 46 e nós vamos dar continuidade aos efeitos da elevação do nível d'água sobre uma fase residual e livre de etanol e gasolina na franja capilar. Na aula passada nós enfocamos o início desses efeitos e na aula de hoje nós vamos dar continuidade. Dando sequência à nossa aula de hoje, então, nós vamos rever esse pequeno filme que nós temos com a elevação do nível d'água e deslocamento do etanol e da gasolina para cima. O que é importante é que nós enxerguemos que no momento que nós temos o início do deslocamento, no início do deslocamento aqui nós temos a água. Nessa área mais verde aqui nós já temos uma concentração muito maior de etanol e nós temos aqui algumas marcas avermelhadas que nós temos fase residual de gasolina. Essa fase residual de gasolina, ela é deslocada para cima e à medida que o etanol sobe, como eu mostrei na aula passada, a água vai se misturando com o etanol e o que nós temos? Como nós tínhamos o nosso diagrama ternário com a grande concentração de etanol praticamente puro, naquela região de uma única fase, se nós temos a região de uma única fase, não existe fase residual. Por quê? Porque toda a água ou gasolina estão misturadas suficientemente a ponto de perder a formação de duas fases. Então a gente está na região de uma única fase do diagrama. À medida que a água vai sendo acrescentada, como a região de fase única do diagrama ternário é muito pequena comparada com a região de duas fases, o que acontece? O etanol vai sendo diluído e ele cai na região de duas fases. Caindo na região de duas fases, nós temos ou o deslocamento do fluido como contínuo ou a formação de fase residual. À medida que mais água vai sendo incorporada com a elevação contínua do nível d'água, mais fase residual vai sendo formada. Por quê? Porque à medida que eu estou passando por mais água, reduzindo a quantidade de água, eu estou descendo em direção à base do diagrama ternário. E se eu desço em direção à base do diagrama ternário, nós temos a formação de duas fases, aquelas linhas binodais, como foram apresentadas nas aulas anteriores. Então, eu vou pegando as linhas binodais, à medida que eu vou pegando com mais água, maior a tensão interfacial entre as duas fases formadas e maior a tendência na formação de fase residual. E isso nós observamos claramente no filme, que quanto mais adiante nós nos movemos com a elevação do nível d'água, maior a formação de fase residual. Quanto mais alto eu estou tendendo com a elevação da minha franja capilar, maior a formação de fase residual. E isso é devido à presença de mais água no meio poroso. Então, se eu tenho uma situação de campo, vamos interpretar então agora para a gente expandir esse raciocínio para uma situação de campo que nós vamos ter comum. No Brasil e hoje em dia em vários países há a utilização do etanol ou da gasolina como combustíveis de preferência. Em geral, a opção é óbvio, pelo menor valor. Entretanto, quando nós temos um vazamento num posto de gasolina, pode ocorrer, como um exemplo que nós demos, um vazamento de gasolina pura inicialmente ou um vazamento de gasolina com etanol. No caso do Brasil, nós temos em torno de 20% pelo menos de etanol já misturados à gasolina. Quando ocorre esse vazamento, o etanol já vai tender a se particionar preferencialmente pela água. Então o que vai acontecer? Essa concentração de etanol que está indo para a água está carregando consigo a mais quantidade de gasolina. E a pluma inicial tende a ser um pouquinho mais concentrada do que uma pluma de gasolina pura. Entretanto, o etanol, à medida que eu tenho variações de nível d'água, o que vai acontecendo? Ele vai sendo lentamente lavado e levado pelo fluxo de água. E nós vamos diminuindo a concentração, ou o teor, no caso, porque tem uma quantidade muito alta de etanol na mistura original, ela vai decrescendo. À medida que o etanol vai diminuindo, nós vamos voltando para a situação de tensão interfacial máxima entre gasolina e água.
e a fase residual vai se tornando cada vez menos móvel ou mais difícil de ser remobilizada. Então, à medida que nós temos a evolução do tempo com mais etanol se particionando para o fluxo de água subterrâneo, ainda que isso seja um processo muito lento, nós temos então a formação de mais fase residual. Quando nós temos uma concentração muito alta de etanol, a concentração muito alta de etanol no vazamento pode ser retirada como fase livre, sim. Entretanto, é importante que vocês observem que no processo de bombeamento de etanol, embora o etanol, como nós observamos aqui nessa nossa figura aqui, o etanol, ele se apresente sobre a franja capilar, o etanol é menos denso que a água. Quando você faz o seu processo de bombeamento, você instalou lá o seu poço dentro do meio poroso e você iniciou um processo de bombeamento, o que ocorre? O teu poço, ele acelera muito a água para o interior de si e você tem um turbilhonamento dentro da bomba que está trazendo a água para cima. Entretanto, ele não está trazendo exclusivamente água, ele está trazendo água e etanol. Se você mistura as duas coisas dentro da sua bomba, imagina quando você está tomando o seu drink lá, você colocou gelinho no seu whisky, você tem um bastãozinho para você mexer isso aí. Por quê? Porque você precisa de uma certa agitação para favorecer a mistura. Se você colocar e deixar, se você colocar, por exemplo, um copo d'água e lentamente colocar etanol aqui em cima, ele vai ficar parado aqui em cima. E essa mistura por difusão dos dois fluidos vai ser muito lenta. Então, se você provoca a agitação acelera em muito a mistura. E aí você então tem o que na superfície? Você não observa a presença de fase livre. Por quê? Porque o etanol vai estar misturado com a água que está sendo bombeada. O seu poço está trazendo muita água e muito etanol e todo ele é misturado, você não consegue fazer a separação. Então, visualmente é impossível detectar. Entretanto, lá embaixo no aquífero, o etanol sim vai estar como uma fase na superfície. E à medida que a água sobe e mistura, a fase residual é formada. Com isso, nós temos um comportamento realmente complexo. Mais do comportamento do etanol e dessa diferença de densidade vão ser mostradas nas próximas aulas.